Primeira carta aos Coríntios. Amém? Sempre quando a gente começa uma livro, eu gosto de fazer uma introdução para a gente entender por que esse livro foi escrito, quem escreveu e como que foi a trajetória até chegar a essa escritura que nós vamos estudar. Amém? Nós tentamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses e a carta de Paulo aos Coríntios, de certa forma, é uma sequência. Não é essa carta, mas ao trajeto que Paulo fez na sua viagem missionária. Bem, eu vou fazer uma introdução para a gente entender um pouco sobre a cidade, aonde ela fica, como foi que Paulo chegou lá, e depois nós vamos entrar, se possível, ainda hoje no primeiro capítulo de 1 Coríntios. Amém? A cidade de Corintos é uma cidade da Grécia, é uma cidade que fica próxima ao mar. Quando a gente olha no mapa essa cidade, é como se a gente olhasse o mapa do Brasil, a região das praias. E a gente vê que em volta das praias tem as cidades e as pessoas conseguem chegar em várias cidades beirando, né, ao mar. Então Paulo, ele estava em Troade quando ele foi chamado em um sonho, teve uma visão para que atravessasse a Macedônia, e a Macedônia é toda essa região. Então Paulo sai de Troade, passa por Filipos, estava ele, Timóteo e Silas. Depois de Filipos ele passa em Tessalônica, de Tessalônica ele sai e vai para Atenas, e de Atenas ele vai para Corinto, que é esta cidade, uma cidade portuária, é uma das capitais da cidade, melhor, do Império Romano. É uma cidade muito importante e um dos motivos, acredito, né, que pelo qual Deus chamou Paulo para esse trajeto, é que são lugares muito estratégicos, principalmente naquela época, acredito que até hoje seja, onde muitas pessoas faziam viagens a negócios, viagens que fosse mesmo de passeio, não importa qual seja, mas era um lugar onde se passavam muitas pessoas. Então, essa cidade de Corinto, assim como a cidade de Tessalônica, são cidades importantes, todas elas cidades litorâneas, onde tinha muitos portos, e a gente sabe que até no Brasil, para quem faz negócios, todo o negócio do Brasil, ou quase todos, passa pelos portos. Então, o Porto de Santos é muito importante para os negócios do Brasil, porque recebe muitas coisas vindo de vários países, inclusive da China. A cidade em Santa Catarina, ali próximo de Balneário, Camboriú. Então, são cidades muito importantes, onde geralmente são cidades ricas, cidades prósperas, porque ali os negócios andam bem, e aonde tem bons negócios tem muita gente, não é verdade? Então, um dos motivos para o qual Paulo chegou em Corinto é porque era uma estratégia missionária. Não adianta, eu sei que a missão ela tem que ser feita em qualquer lugar, não é verdade? Mas às vezes você ganha 2 para Cristo, ele ganha mais 2 e aí cresce. Dependendo do lugar, se tiver só 3 pessoas, você ganhou só os 3, acabou. Não é mesmo? Então, é uma estratégia missionária, porque o nome de Cristo precisava ser conhecido em todo o mundo, né? Então, a cidade de Corinto foi uma das cidades que Paulo viajou na sua segunda viagem missionária. Amém? Na época de Paulo, a religião predominava em Corinto. Era uma cidade muito religiosa. Era uma cidade que tinha muitas religiões e o povo era pagão. O que é pagão? É alguém que não crê em Deus vivo, que crê em deuses, imagens e tudo quanto é coisas que as pessoas adoram, né? Esse povo vivia no Império Romano, mesmo na cidade estando na Grécia, eles obedeciam a Roma. E quem estava debaixo do poder de Roma tinha que adorar até mesmo o imperador. O imperador ele era colocado como um próprio Deus. Então, além das pessoas adorarem seus deuses, ainda tinha que adorar isso por obrigação ao imperador. Então, era uma cidade muito idólatra, predominava em Corinto era o paganismo,
com o forte culto a divindades gregas e romanas, especialmente a Afrodite e Apolo. Afrodite é uma deusa não tão conhecida. Apolo já é um deus bem conhecido, né? Os gregos. E o problema desses cultos deles era que não eram cultos apenas. Como a gente vê hoje que existe muita idolatria, não é verdade? Existem muitos tipos de idolatria, mas pelo menos para nós não sabemos assim explicitamente de cultos onde existe pornografia, onde existe orgias. A gente pelo menos não é uma coisa aberta, né? Mas essa deusa Afrodite, por exemplo, era cultuada com vamos dizer assim, com momentos de imoralidade sexual mesmo, porque ela simbolizava a fertilidade e algumas outras coisas, né? Então, o local ali era um local onde eu acredito que Paulo, quando chegou, deve ter encontrado algumas dificuldades para introduzir o quê? O nome de Cristo. Porque eles já tinham suas religiões e já tinham ali as suas formas de adorar aos seus deuses, né? As principais características da região de Corinto na época de Paulo é o politeísmo. O que é o politeísmo? São pessoas que adoram a vários deuses, né? Existe, se eu não me engano, no mundo 3 religiões apenas que são monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e os muçulmanos. Eu esqueço o nome da religião deles. Islamismo. Isso. O que é monoteísta? Acredita em apenas um Deus, né? Então, o cristianismo, nós acreditamos em apenas um Deus. Algumas religiões, para desclassificar nós e não chamar nós de monoteístas, diz que nós adoramos 3 deuses, porque eles entendem que nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Porque eles não entendem a trindade de Deus. Mas nós somos monoteístas, adoramos apenas um Deus. Jesus é Deus, Deus Pai é Deus, e o Espírito Santo é o Deus que está agindo no mundo, salvando as pessoas. Mas esse povo era politeísta. Qualquer coisa que se chegasse e mostrasse para eles dizendo que era um Deus novo, poderoso, que tinha operado algum milagre, eles começavam a adorar, né? O culto a Afrodite na cidade era conhecido pelos seus templos edificados a Afrodite, a deusa do amor e da beleza, que incluía práticas de prostituição cultural e outros rituais de fertilidade. O Deus antigo que o povo judeu passou a adorar, principalmente na época de Acabe, que era Baal, também era um Deus tido como um Deus da fertilidade. As pessoas também faziam o mesmo tipo de culto. Eles praticavam atos sexuais, simbolizando a fecundação entre um homem e uma mulher, adorando a esse Deus que Deus odiava. Eu creio que ainda odeia, né? Também tinha o culto a Apolo. O templo a Apolo era um local de grande importância religiosa em Corinto, atraindo peregrinos de diversas regiões, melhor dizendo. Então, irmãos, imagina a cidade de Corinto. Quando eu estava estudando, eu me lembrei da viagem que a gente fez para Ouro Preto. E é uma cidade que existe igreja a menos de 100 metros uma da outra. Muitas igrejas. E cada igreja tem o seu santo. Cada igreja tem um santo específico, que aquela igreja foi edificada porque existia aquele povo que escolhia aquele Deus como sendo seu. Né? Nós levamos nossos cachorros, né? Nós temos um casal de Schnauzer, e chegando lá a gente não podia entrar em nenhuma igreja com eles, não deixava. A gente revezava, ficava lá fora. Mas tinha uma igreja bem quase que no centro ali da cidade, ali do ponto forte da cidade, que é o santo de lá era o santo protetor dos animais. Então naquela igreja eles tiveram que deixar de entrar. Porque aquele homem que era protetor dos animais era adorado naquela igreja. Então se ele adora os animais, como os animais não têm vez dentro da... Entende? Então, qualquer coisa que se chama Deus, uma pessoa que é politeísta, ele escolhe como seu Deus, ele acredita e ele adora. Então, essa cidade era uma cidade assim, uma cidade, além de ser uma cidade portuária rica, importante, também era uma cidade que recebia muitas pessoas por causa da idolatria. Pessoas faziam viagens como as pessoas costumam fazer no Brasil. As pessoas vão para a cidade famosa aqui,
São Paulo ainda, né? Aparecida do Norte. E fazem viagens longas a pé, pela estrada fora. Eu conheço pessoas que já fizeram. Eu não os critico de maneira nenhuma. Eles ainda não entenderam o chamado de Deus para a vida deles. Mas a gente entende que não é o correto, não é o que Deus quer. Deus não exige esse tipo de coisa de ninguém. Aleluia, Deus. Bom, enfim. A conexão no cristianismo. Paulo fundou uma igreja cristã em Corinto e escreveu cartas aos cristãos locais, que são as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, em resposta a esses costumes. Que costumes? Paulo ganhou eles para Cristo, porém, é muito difícil, leva um tempo para você introduzir uma cultura no meio de um povo que já tem uma cultura. Aí você fala, peraí, Deus não é cultura, Jesus não é cultura. Claro que é. Claro que é. O povo tinha uma cultura, a prostituição para eles era algo normal. Viver uma vida de idolatria para eles era algo normal, eles aceitaram a Cristo, porém ainda existe aquele tempo em que eles vão se libertar dessas coisas. Então Paulo escreveu cartas para corrigir erros que eles faziam, como se ainda estivessem na antiga vida. A carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta que a gente vai estudar, na verdade, ela é a segunda carta. A primeira carta foi perdida. Paulo já tinha escrevido uma carta, mas essa carta não entra na Bíblia, não se sabe o que aconteceu com ela. Então, pelo que entendemos, tanto na primeira carta como na segunda, diz que Paulo escreveu 4 cartas. Então a gente já imagina que essa realmente foi uma igreja que deu um certo trabalho para Paulo. Algo que ele tinha que ficar o tempo todo repetindo. Não é assim que se ensina alguém? Não é assim que se corrige uma criança que ensina alguém que ainda não aprendeu algo? É pela repetição. Não é verdade? Às vezes nós somos impacientes, queremos que alguém aprenda muito rápido, mas não é assim. Leva-se um tempo para tudo que vai se aprender. E como esse povo tinha os seus costumes, o diferente aqui, na verdade, é Paulo e o seu ensino. Eles já tinham a sua vida. Aí você fala, tá, mas como assim? Irmãos, o que Jesus pregou quando ele chegou? É chegar no reino de Deus. E ele veio pregar boas novas. Jesus teve muita dificuldade de introduzir isso na vida de todos. Os discípulos, durante toda a sua vida com Jesus, faziam perguntas ainda já próximo da cruz, fazendo perguntas difíceis para Jesus. Jesus dizia, vocês ainda não aprenderam? Estou tanto tempo com vocês. O que é introduzir um reino? É introduzir um costume, uma nova vida, uma nova forma de viver. E a gente sabe que muitas das vezes, muitas pessoas se convertem e levam um tempo. Às vezes a gente até ignora e acha que a pessoa não se converteu. Não, ela se converteu. Às vezes ela se converteu, ela crê em Cristo, ela tem certeza da sua fé, mas ainda na sua vida, pelo seu estilo de vida que viveu há tanto tempo, ainda se demora um tempo e é preciso sim ir corrigindo. Então, esse povo recebeu a Cristo? Recebeu. Quando a gente vê Paulo aqui, logo no começo da carta, ele vai dizer que são chamados santos. Porque Paulo entende que eles são servos de Cristo, porém servos de Cristo, mas Paulo vai dizer, vocês ainda são crianças. Aleluia. Verdade. Precisa ainda aprender muitas coisas. Então, essa parte que diz aqui que Paulo fundou a igreja em Corinto e escreveu cartas aos cristãos locais, essas cartas eram em resposta aos costumes que eles não conseguiam se libertar. Né? Após a sua missão em Atenas, Paulo partiu para Corinto. Nós vemos, quando nós estudamos a carta aos Tessalonicenses, que Paulo ele estava em Troade e ele desejava ir para a Ásia. Lembra disso? E a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu. E em um sonho, um varão macedônio diz para ele, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Então ali Paulo entendeu que Deus estava chamando ele para a pregação do Evangelho naquela região. Porque Paulo, quando saiu na sua viagem, dá a entender que ele não tinha um plano na rota. Para onde ele iria? Sabe quando alguém vai fazer uma viagem? Vou parar aqui, vou parar aqui, vou parar aqui. Não. Paulo sai, mas em um determinado lugar ele prega o Evangelho e depois fala, para onde vamos agora?
E ele pensava, vou para cá. E o Espírito Santo falava, não, não vai. Não, vou para cá então, não, não vai. E em uma visão Deus chama ele. Então ele está em Troade, e quando você olha no mapa, você vê Troade, aí você vai ver Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, beirando o mar. E Paulo vai fazer esse trajeto. Então ele sai de Troade, ouvindo essa mensagem, no sonho, vai para Filipos, lá ele prega o evangelho, opera milagres ali, é preso, apanha ele e seu companheiro Silas, sai de lá, vai para Filipos, prega o evangelho, fica ali pouco tempo, funda ali já uma igreja, sai de lá fugindo também para não morrer. Vai para Atenas, em Atenas ele não tem muito sucesso. Ele tenta pregar o evangelho ali, mas as pessoas ali são muito intelectuais. E é difícil botar conhecimento em quem já tem, não é verdade? Então, de Atenas ele vai para onde? Para Corinto. E em Corinto, sim, a palavra de Deus é recebida. E esse povo aqui é um povo fervoroso. A gente olha e fala, o povo é problemático, devia ser uma igreja fria. Não. Esse é um povo fervoroso, esse povo aqui. A igreja lá, o pregador passava de dificuldade. O pregador para pregar lá tinha que fazer segura aí, irmão, um pouquinho. Aleluia. Porque eles gostavam de exercer os dons espirituais. E está errado? Não, não está. Não está errado. Os dons espirituais, Paulo diz na mesma carta aqui, buscar com zelo os melhores dons. Aleluia. Você está pedindo para buscar porque os dons são importantes, são bons. Porém, eles não sabem usar ainda. Sabe quando você dá uma ferramenta muito importante na mão de uma criança ou de um adolescente, uma coisa, e aquilo dá para fazer coisas assim maravilhosas, mas o adolescente sai andando com aquilo e vai brincando, fazendo coisas que não tem nada a ver. Você fala, meu filho, isso não é para isso. Aleluia. Mas se você gastar um tempo e ensinar ele, pode se tornar um bom profissional usando aquela ferramenta. Né? Então Paulo fez essa viagem, trabalhou com eles ali, e depois dali Paulo também teve que sair e continuar a sua viagem de Éfeso, da cidade de Éfeso. Ele vai escrever a carta aos Coríntios. Amém? Aonde Paulo morou nessa cidade? Quando Paulo chegou nessa cidade, irmãos, ele encontrou um casal chamado Priscila e Áquila. É muito famoso esse casal, né? E eles tinham sido expulsos de Roma, pelo imperador de Roma. E sendo expulsos, começaram a habitar nesse lugar. E Paulo vai morar com eles. Se torna companheiros de Paulo nessas missões. E ajudadores de Paulo. Então, às vezes a gente olha, vê Paulo. Paulo é o grande apóstolo, né? Mas Paulo não fez nada sozinho, não. Aleluia. Ele escreveu a carta, por exemplo, a Tessalônica, aos Tessalonicenses, porque Timóteo foi lá. Eu não sei por que motivo ele não foi, mas talvez ele nem podia ir. Para não morrer. Então a obra que Paulo fez, ele não fez sozinho. Então esse casal aqui ajudou muito Paulo, dando moradia e também ajudando na missão de pregar o Evangelho. Permanência na cidade onde Paulo ficou, né? Quanto tempo? Paulo ficou em Corinto por cerca de 1 ano e meio, fortalecendo a comunidade dos crentes. Então ele chegou ali, diferente da cidade de Tessalônica e da cidade de Filipos, ali ele conseguiu ficar. Não sei se ali o povo recebeu ele e ali não tinha tantos judeus para querer matar ele, se bem que tinha judeus. O fato é que aqui ele conseguiu ficar durante 1 ano e meio. Então aqui Paulo teve oportunidade suficiente e tempo suficiente para fazer uma igreja muito forte. E se tornou realmente uma igreja muito forte essa cidade, essa igreja dessa cidade, né? Saindo da cidade, Paulo volta antes, aqui em 52 a.C., Paulo partiu de Corinto, viajando com Priscila e Áquila para Éfeso. Você vê, eles moraram com esse casal e depois esse casal seguiu eles na viagem. Eu acredito que de repente esse casal não tinha filho, né? Porque se tivesse, aí eu vou te falar, eles eram muito corajosos, né? A continuação da obra. O trabalho de Paulo não parou em Corinto e depois de Éfeso. Ele continuou suas viagens missionárias, fortalecendo os discípulos nas várias regiões que visitavam. Então, irmãos, Paulo passa por Corinto e segue em frente, deixando a igreja firmada lá. Eu acho interessante, irmãos, que Paulo não tinha aquele apego de não confiar de delegado, né?
Porque se tem uma coisa difícil para quem tem uma capacidade de desenvolver e começar algo do zero, é depois confiar isso na mão de outro. E Paulo não tem esse problema. Ele funda a igreja, ele deixa na mão de alguém e ele dá no pé e vai embora. Por quê? Porque Paulo tinha uma coisa, ele tinha consciência de que a igreja não era dele. Que o Espírito Santo, que Jesus disse que enviaria, ele sim é capaz de fazer essa igreja permanecer. Ninguém é crente por causa de mim e eu não sou crente por causa de ninguém. Se o Espírito Santo não me convencer todos os dias de que eu creio nele, de que eu creio em Jesus, e segurar nas minhas mãos para me manter firme, ninguém pode me segurar. Quem te mantém firme não é eu. Ah, mas então nós não nos ajudamos? Sim. Nós contribuímos, como Paulo também ensina. Contribuímos com os outros, com exortações, com conselhos. Ele diz que um tem profecia, o outro tem salmo, o outro tem um louvor, e assim um edifica o outro. Porque quando um está fraco, o outro está forte, e assim vai segurando um ao outro. Mas ninguém é suficientemente capaz de manter alguém de pé, não, irmãos. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então Paulo não tem esse problema com ele. Fundou a igreja, vocês entenderam? Quem aqui está mais capacitado para ficar na frente da igreja? Timóteo, fica aí. Você pode ficar. O Timóteo deveria ser um pau para toda obra, né? O camarada não era para crachar, era muito bom. Um obreiro muito bom. Silas, né? E o momento da viagem ele chama Marcos, ele chama Lucas, e vai fortalecendo e dizendo: você fica aqui e eu fico lá, eu vou para cá, você vai para lá. E a obra de Deus assim cresceu. Isso. A igreja de Coríntios, ou melhor, a carta aos Coríntios, a primeira, né? Ela é escrita para resolver alguns problemas. E eu vi um pregador esses dias pregando e ele falou assim que o correto de se estudar a carta aos Coríntios, que não é o que eu vou fazer, o correto é fazer do jeito que eu sei. Não é verdade? Mas ele é muito bom, então ele tem capacidade de fazer isso. É você tratar os problemas da carta, não ler a carta do começo ao fim. Mas estudando a carta eu entendi que cada capítulo vai tratar mesmo de um problema. É que em determinado momento Paulo volta lá no capítulo de trás e vai resolver ainda aquele problema. Mas quais são os problemas da igreja de Corinto? Primeiro, divisões ministeriais. Eles tinham seguidores. Uns gostavam de Paulo, outros gostavam de Apolo, outros gostavam de Jesus e outros gostavam de Pedro. Paulo, Pedro, Apolo e Cristo. Ainda bem que Cristo estava no meio, nunca pensou? Né? E aí Paulo vai resolver esse problema. Porque a igreja não pode ter partido. Ah, esse irmão que vai pregar hoje eu não gosto. Que dia que o fulano vai pregar? Então vem no dia que ele for pregar. Sabia que tem gente que pensa desse jeito e faz isso? É muito simples você entender isso. É anunciar que na igreja A ou B em determinado lugar pode estar daqui a distância muito longa lá. Vai vir um pregador famoso que todo mundo gosta. Vai ter que colocar gente lá na rua, lá, fechar a rua, colocar telão para fora, porque a turma vai. Não é assim? E essa igreja tinha esse problema. Tinha o grupo de Paulo, tinha o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o grupo de Cristo. Então eles ficavam divididos nesse negócio. O segundo problema é a imoralidade sexual na igreja. O problema não era fora, o problema era dentro da igreja. Existia imoralidade sexual dentro da igreja. É um problema isso daí? É um problema. Dá para ser resolvido? Dá para ser resolvido. O problema era maior ainda porque não tentavam resolver. Ou seja, era um pecado grave dentro da igreja que estava sendo aceito. Está com problema, mas vai passar. Deixa ele que... Deixa o tempinho que isso daí resolve sozinho. E não resolve. A imoralidade sexual, ele é um problema... Tem gente que tem um problema de vício, sabia? Existe vários tipos de vício. Existe vício do jogo, existe vício de drogas ilícitas, né? Existe vício de drogas
lícitas. O que é droga lícita? Aquilo que você pode comprar em qualquer lugar. Ninguém vai te impedir. Cigarro, bebida. Né? E existe o vício do sexo. Tem gente que acha que não. Um jogador de golfe, muito famoso, praticamente uma lenda, ainda jogando ainda, chama Tiger Woods. Tiger Woods, eu acho que é o nome dele. E não precisa ficar preocupado, porque isso daí está em qualquer lugar na internet, que ele mesmo fez isso. Ele teve um escândalo na vida dele, porque tudo que vai assim por um tempo, depois, bum, não tem jeito. Uma hora, vaza. E vazou, e ele era um homem muito conhecido, ficou aquela coisa. E aí ele foi e se declarou publicamente. Era um homem casado, com problemas de relacionamentos fora. E ele se declarou viciado no sexo. A imoralidade vicia. Ele se declarou, pediu desculpa publicamente e disse que iria se tratar. Então a imoralidade sexual, alguém pode vir do mundo aceitar Cristo e continuar preso no vício. E se não tiver muito ensino, muita ajuda e correção, porque tem gente que acha que não pode corrigir, se corrigir vai embora. Aí fica dentro da igreja com a imoralidade sexual. E Paulo, esse daqui é um dos pontos mais duros que ele fala na igreja. Com isso daqui ele não alivia, ele não passa a mão. Terceiro problema era processos judiciais entre irmãos. Os irmãos tinham um problema na igreja, entre um e outro. Eles não conseguiam resolver entre eles, ou buscar alguém dentro da igreja para ajudar a resolver. Ele ia na justiça e, como diz o velho jargão, metia no pau. Né? Não é assim que o povo chama? E aí Paulo fica indignado, porque ele fala: vocês estão colocando o seu irmão na justiça, quer dizer que um ímpio está julgando um santo. E Paulo vai usar até um conhecimento escatológico, dizendo: vocês não sabem que nós, os santos, vamos julgar os demônios? Que nós vamos julgar o mundo? E você está colocando aqueles perdidos para julgar o santo? Não é uma inversão? Ele fala: não faz isso, está errado. Quarto problema: matrimoniais. Qual é o problema matrimonial, irmãos? Os casais que não conseguem viver uma vida conjugal dentro daquilo que a Bíblia ensina. E existe de vários tipos de problema. De vários. A gente sabe que hoje, principalmente hoje, onde os costumes são muito diferentes dos costumes de antes, eu não estou nem falando do problema aqui dessa igreja, o problema aqui era outro. Existe inversão de valores, de papéis dentro dos casais. Homens que perderam a autoridade e mulheres que se tornaram autoritárias. Homens que se tornaram muito frouxos e mulheres que se tornaram muito valentonas. Que é um problema que faz com que as famílias se acabem. No problema deles aqui, existiam alguns problemas. Pessoas que se convertiam, a mulher se convertia, o homem não. Aí ficava aquela coisa: eu me converti, ele não. E agora? Dou o pé na bunda dele? Fico com ele? Como é que fica agora? Ainda hoje, irmãos, tem muita distorção sobre isso. E já teve pastores, eu estou falando hoje, no sentido de ser da nossa época, de aconselhar a mulher a largar o marido, porque ele não era crente. Aonde está Deus nisso? O Deus que é poderoso para salvar ela, não é poderoso para salvar ele? E Paulo vai dizer que a mulher, por ser santa e servir a Deus, ela santifica o marido. Olha o tamanho do poder de Deus na vida de alguém. E Paulo vai dar algumas orientações também a esse respeito. Vai falar sobre a vida sexual do casal. Gente muito espiritual que tira 30 dias para orar. Quando volta da oração, tem uma tribulação. Aí diz que não conseguiu a vitória. Você não, mas o diabo conseguiu. Falta de sabedoria. E Paulo vai orientar. É o único lugar onde a Bíblia vai dizer, irmãos, que oração demais não é muito bom. E nem jejum demais também.
Se jejuar, combine os dois jejuar junto, no mesmo tempo. Para não dar espaço para quem? O diabo. Não é verdade? E aqui ele está falando da oração, do jejum, né? Fora dizer os casais que fazem do sexo uma arma. Não é verdade? E aí tanto um como o outro, mas aí nesse quesito eu vou dizer que é mais o sexo feminino. Tem mais poder sobre isso. De fazer uma certa chantagem. Agora, olha o tamanho do perigo, irmãos. Muita dificuldade em casa e muita facilidade na rua. O que vai dar nisso? Paulo vai tratar disso, por quê? Uma igreja destruída, uma família destruída, torna-se uma igreja também destruída. Filhos perdidos, sem saber o que fazer da vida. E agora, eu continuo na igreja, porque meu pai separou da minha mãe, nem ele está aqui, nem ela está lá, e eu fico aqui, eu vou com ele, eu vou com ela, eu vou para onde? Então Paulo tenta, irmãos, resolver problemas que vai gerar mais problemas. Então a carta aos Coríntios, e parece até que eu estou fazendo o que o irmão falou, né? Sem querer, falando dos problemas. Mas eu estou só dando uma introdução, a gente não vai conseguir entrar na carta hoje, pelo jeito. 5, irmãos. Profanação da ceia do Senhor. Isso daqui a gente já... É que a gente não estuda e não lê o capítulo 11 todo. Mas esses dias eu acabei fazendo isso. E peguei lá. Não é do começo do capítulo. É mais ou menos no capítulo do versículo, acho que 7 para frente. Que vai tratar da profanação. O que é profanar? É tratar algo santo como se fosse qualquer coisa. Como se não tivesse nenhum valor. Paulo vai tratar disso também. Por isso, hoje, nós temos o costume de cear da maneira como nós ceamos. Senão, nós poderíamos ainda estar fazendo a mesma coisa. Às vezes eu falo isso e repito. Graças a Deus que essas igrejas deram os problemas que deram. Porque senão, como é que nós teríamos essas orientações? Deus permitiu essas coisas para o nosso bem, para o bem da igreja. Para que nós tivéssemos conhecimento. Porque se Paulo tivesse tratado tudo disso lá diretamente, não teria escrito. Então, os únicos beneficiados seriam eles, e não nós. O sexto problema: ignorância quanto aos dons espirituais. O que é ignorância? É falta de conhecimento. Não é ignorância no sentido de alguém bravo, né? Alguém bruto, não. Falta de conhecimento. Então, nessa igreja, todo mundo começava a falar em língua, ninguém conseguia concluir mais. Alguém está contando um testemunho, explicando para a igreja está entendendo, está sendo edificada, de repente a igreja começava a falar em língua, um falava em língua, o outro profetizava aqui, e o outro lá. Você já foi em culto assim? Eu já fui uma vez só, então não vai voltar. Porque eu, e eu acredito que vocês também, se consideram inteligentes. Como é que eu posso dizer amém para uma coisa que eu não entendi? Como é que eu posso dizer glória a Deus se eu não sei o que está acontecendo? Amém é uma confirmação. Eu ouvi um testemunho de uma irmã, foi uma irmã ou foi um irmão, não me lembro, que disse que em um culto, estava todo mundo ali numa oração ali, e ele viu alguém, e o Espírito Santo falou, ele não está orando, ele está blasfemando. Blasfemando no meio. E ele foi chegando perto, e o Espírito Santo falou para ele, cuidado, ele está endemoniado, não é um crente. E quando ele chegou perto, manifestou ali, o demônio estava ali no meio, blasfemando contra Deus. Como é que você diz amém? Não é verdade? Então Paulo aqui vai tratar sobre a ignorância no uso dos dons. Ele vai dizer que quando um fala em língua, essa língua, se não tiver tradução para alguém entender o que está falando, só vai edificar quem está falando. Se só está edificando você, então você fala ali, tenta se conter, é o que ele ensina. Para que a igreja toda não venha se perder no que sentido? No sentido de ouvir quem está falando. Então ele diz, se estiver falando língua, 1 ou 2. Mais do que isso não. Os outros, examine.
E ele vai dar instruções sobre isso. Tem, infelizmente, irmãos, lugares, e quando eu falo lugares, eu não vou dar nome, é lógico, estou falando porque eu já fui, já vi, aonde a palavra é a coisa menos importante no culto. No culto se profetiza, no culto se fala em línguas, se canta à vontade, a banda canta, todo mundo canta e o pregador está ali, olhando para o relógio. O culto começou às 7 ou às 6 para acabar às 8, e ele olha, já é 8, 10 e o negócio está aqui. E quem está aqui na direção está incentivando, é o poder de Deus, vamos lá, e aquela coisa. E ele olha e fala, não vai dar para pregar. Porque não tem mais espaço para a palavra. Você pode colocar 200 ml de água em um copo que só cabe 100? Da mesma forma, você não pode oferecer um culto a Deus de 2 horas em 3 horas. Tem gente que diz, não, mas essa igreja é meio ignorante. Gente, tira lá de fora, pelo amor de Deus, a plaquinha que diz o horário que o culto começa e termina. Só diz o horário que ele começa. E dá um conselho embaixo, venha animado. Aqui a gente não sabe que hora acaba. Pelo menos está sendo honesto com quem vem. Não é verdade? E evita algumas coisas feias. Eu já vi pregador pegar, cumprimentar a paz do Senhor e falar, irmãos, infelizmente não dá para pregar, eu agradeço o convite. Deus abençoe a igreja, amém. Não é feio? É feio. É um constrangimento. Eu mesmo, se pudesse, entrava dentro de mim. Aquela vergonha, se enterrar, tivesse um buraco aqui ao outro lado. Por que isso tudo? Por causa da ignorância, não sabe usar os dons. Aleluia, Deus, verdade. A Bíblia não diz que tem tempo para todas as coisas? No culto também tem um tempo. O tempo de cantar, tem o tempo de testemunhar e o tempo da profecia. O que é profecia? É a palavra de Deus, não tem profecia maior que essa. Aleluia, Deus. E Paulo vai orientar esse povo para quê? Para que eles possam servir a Deus melhor, irmãos. O objetivo é esse. Né? Então, depois de tudo isso, Paulo vai começar então, não depois de tudo isso, irmãos, tudo isso está dentro da carta. Né? Eu vou ler somente aqui a introdução da carta, irmãos. Essa semana que vem a gente segue a partir do versículo 10. Amém? Tem 7 minutos ali. Eu vou ler para a igreja. Porque todas as cartas de Paulo, ele nunca começa direto. Alguns a introdução é menor. Aqui é uma introdução até grande. Mas ele sempre dá uma introdução antes. Saudando os irmãos, falando da alegria de poder escrever, enfim. E aqui no versículo 1 ele diz, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma introdução. E ele está dizendo aqui que esse povo sim foi chamado por Deus, foi chamado para ser santos, são santificados, estão esperando o dia do Senhor, e nesse dia eles estão esperando santos para serem justificados, ou seja, encontrados sem falta. Né? Então, a partir daqui, Paulo vai agora começar então a corrigir. Porque se nós somos chamados santos, então não há o que corrigir. Não é assim que poderíamos pensar? Somos santos, então não há o que corrigir em nós.
Não, nós somos chamados para ser santos. Somos chamados santos, mas estamos nos santificando e buscando a perfeição. Até o dia em que a Bíblia diz que seremos como a estatura do varão perfeito. Então significa que não somos ainda perfeitos, mas já somos santos. Por quê? Nós não somos santificados pelo nosso poder, mas o poder de Cristo e o sangue dele derramado por nós é que nos santifica. Então Paulo está dizendo, vocês são santos. Para não ficar aquela dúvida. Não é porque vocês têm problema que vocês não são chamados. Não é porque vocês têm problema que vocês não são salvos. Não é porque vocês têm problema que Jesus colocou vocês para fora. Não. Vocês fazem parte da igreja, vocês são santos, chamados, lavados, remidos. Buscando a melhora a cada dia. Assim como nós. Nós temos que ter na nossa vida uma tranquilidade de que nós servimos a Deus e que se Jesus voltar, nós vamos com Ele. Aí alguém pode olhar e falar, mas você ainda não ficou perfeito. Se eu esperar isso, eu estou enrolado. Eu não vou nunca. Não é verdade? Mas pelo sangue dele ter me purificado, eu já sou salvo. Ele pode voltar para me buscar. Não é verdade? Então, essa é a esperança da igreja. Esse é o motivo pelo qual a igreja trabalha. Se a igreja só precisasse ganhar alguém para Jesus e depois largasse, seria fácil. Mas não. As igrejas estão abertas. Os homens de Deus estão trabalhando, buscando conhecimento, buscando de Deus os seus dons para ajudar esses que foram chamados a se santificar e viver uma vida conforme Deus quer. Saindo da cultura mundana para uma cultura do reino de Deus. E isso dá trabalho. Não é verdade? Só para contextualizar sobre essa questão da cultura, no Velho Testamento, existiram alguns impérios que dominaram o mundo e dominaram também o povo de Deus. O primeiro deles, muito famoso, chamado Assírios. Eles não queriam que o povo mantesse sua cultura, então eles conquistavam o povo, tiravam o povo dessa terra, levavam uma parte para lá, pegavam o povo de lá e colocavam aqui, para o povo se misturar. Então imagina, um lugar é de índio, outro é de europeu. Mistura europeu com índio, já não é nem índio, nem europeu. É indiopeu. Pronto. Né? Já, essa foi boa, né? Já os babilônios, o que eles faziam? Eles conquistavam e tiravam o povo da terra. Levavam para a terra deles. Os mais inteligentes, os mais que pudessem contribuir. Chegava lá, ele colocava esse povo em um lugar, mas ele não fazia com que esse povo perdesse sua cultura. Eles perdiam a sua terra, mas poderiam exercer a sua cultura e a sua religião. Então eles não precisavam ali viver misturados para um povo perder a sua linhagem. Já o povo foi bom, né, mãe? Já o outro império, aquele do rei Assuero, falar do Assuero, que fica famoso, do Ciro, né? Daquele outro de Daniel, esqueci o nome dele, Dário, né? Esse império já era diferente. Eles conquistavam as pessoas, mas não queriam tirar ninguém do seu lugar e nem impedir a religião. Então, cada povo trabalhava de uma forma. Irmãos, o reino de Deus, ele não é nem igual aos assírios, não é igual aos babilônios e não é igual aos persas. O reino de Deus, ele realmente muda, entendeu? A pessoa não vai mais ser quem ele era. Na minha cultura, eu namorava com 3, 4. Aqui nessa cultura, você vai namorar com um só. E tem que casar, porque se demorar muito tempo, a gente já vai pegar no pé. Nessa cultura, você não vive do jeito que você quer. O reino de Deus, ele vem para mudar a pessoa. Para tornar a pessoa realmente alguém digno do céu. Então é por isso que a igreja, Paulo, os apóstolos trabalham, tendo muito trabalho árduo para que esse povo que aceita Cristo entende, não vivo mais como o mundo quer. Não faço mais parte do reino do mundo, agora eu faço parte do reino de Deus. Amém? Então é por isso que existe toda essa mão de obra, irmãos.
né? Tantos pregadores, tantas pessoas, tantos dons e tanta coisa. E alguém diz, precisa de tudo isso? Precisa. É necessário. Porque senão todos vão se perder e não vão poder entrar no céu. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, de pé, irmãos.